Ó, meu bom dia a todos os meus companheiros de estudos bíblicos, irmãos da fé, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Nesse vídeo de hoje, eu quero estar prestando, ou melhor, eu vou tentar prestar um esclarecimento a uma telespectadora que ela tem dúvida em um detalhe, em um versículo, e pediu, né? Se podia esclarecer para ela. Então é isso que nós vamos fazer, tá certo? E também serve, né? A resposta, claro, além de servir para essa telespectadora que fez o questionamento, como para outras pessoas também pode ser de valia esse texto. Portanto, vamos às Sagradas Escrituras. Olha, nós temos aqui o texto que a pergunta que a pessoa fez. Veja, ela escreveu o seguinte no comentário desse vídeo meu aqui. Após ver este vídeo, você só é enganado se quiser. Depois de ver este vídeo, essa telespectadora, então, ela colocou ela escreveu o que está isso aqui nos comentários. Veja bem o que ela escreveu. Mas queria que me tirasse uma dúvida. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí então ela mostra a dúvida dela. Então Deus está referindo à igreja? Então, mais precisamente a pergunta dessa irmã, né, ela fez a pergunta tipo assim: se a igreja é a casa do tesouro, se a igreja é o lugar onde as pessoas devem entregar o dízimo, atualmente, hoje, né? E daí ela colocou o versículo que fala do assunto. Olha que beleza, essa pessoa, né, fez uma pergunta, colocou um texto bíblico, mostrando ali a dúvida que ela tem. E ninguém nós sabendo, não, todos nós tem coisas que nós não sabemos. Eu tenho coisas na Bíblia que eu, de repente talvez eu devia me ensinar, na verdade. Então, bem-aventurada irmã, Deus abençoe ela e todos aqueles que vão ver este vídeo. Mas vamos então agora aos textos bíblicos, nós tentar, né, trazer à luz da palavra de Deus a resposta para a irmã. Então vamos ver, o texto que ela citou é esse aqui, ó. Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 10. No versículo 6 ao 10, veja que o texto diz o seguinte. Ela colocou parte do texto ali que ela não entendeu, nós vamos colocar aqui o texto inteiro para nós pegar o contexto para poder entender, certo? Então, Malaquias 3, do versículo 6 até o 10. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havíamos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E daí o versículo 10, aqui o texto que a irmã citou. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Vamos lá então. Então nós vendo o texto todo aqui, nós podemos entender melhor, né, a parte que a irmã pede aqui a explicação. Então, note-se que no começo aqui do texto, Deus está dizendo assim que porque ele não muda, por isso quem que não são consumidos? Filhos de Jacó. Portanto, aqui o profeta, em nome do Senhor, ele está se dirigindo aos filhos de Jacó, ou seja, a nação de Israel. As 12 tribos.
porque a nação de Israel, ela é composta pelos 12 filhos de Jacó. Então, tranquilamente, veja, Deus está sem sombra de dúvida, o que Deus está falando que não é para a igreja, é para os filhos de Jacó, certo? Nós tendo isto bem em mente, então nós vamos entender melhor o que o texto que a irmã se referiu diz, né? É como se dissesse assim: filhos de Jacó, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Não podemos interpretar como se fosse assim: igreja, traga todos os dízimos à casa do tesouro. Não é isso, porque a igreja é um povo. É um povo distinto. Israel é outro povo distinto. Então Deus, ele tratou com Israel e ele trata hoje com a igreja em separado. Tá certo? Então, nós entendendo isso aqui, é o que precisa, amado, nós pôr na nossa mente, é que esse texto não está se referindo à igreja. Como a irmã perguntou aqui, né? Então Deus está se referindo à igreja? A resposta para a irmã é não, está se referindo à nação de Israel. Agora nós vamos ver mais algumas particularidades para a gente entender melhor, porque é muito fácil mais eu dizer assim: não é para a igreja, é para a nação de Israel. Então, para que os irmãos estejam firmados não no que eu falo, mas que estejam firmados na palavra de Deus, é preciso que a gente vá, né, aos textos e eles sejam mostrados. Então, uma vez entendido isso, que o texto aqui de Malaquias, capítulo 3, está se referindo à nação de Israel especificamente. Agora vamos a outra dúvida da irmã, que é sobre o dízimo e o lugar da entrega do dízimo, porque ela perguntou, né? Veja que trazei todos os dízimos, então está tratando de dízimo. Trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. E para que, qual a finalidade? Para que haja mantimento. Então, vimos que o dízimo não é para a igreja, é para a nação de Israel. Agora vamos ver aqui a casa do tesouro, né? O lugar de entrega. A irmã perguntou se o lugar de entrega, no caso, era a igreja. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do lugar onde se deve entregar para Deus as coisas. Então, aqui ainda falando de Israel, porque veja, Israel trata o Antigo Testamento todo, praticamente, é falando da nação de Israel. Praticamente todo. Deus separou Israel para ele e passou a tratar com Israel. Então, vem lá desde Êxodo, o que não trata especificamente de Israel, mas trata de todas as nações, é o livro de Gênesis. Mas o livro de Êxodo até Malaquias trata exclusivamente da nação de Israel. Assim, dá uma ênfase, né? Então nós vemos aqui Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6, aqui também Moisés falando para Israel o que Deus mandou a respeito da nação de Israel. Amado, aqui não tem nada a ver com igreja. Igreja não existia aqui na terra nesse tempo. Então vamos ao texto. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu. Veja, a irmã perguntou se a casa do tesouro tinha alguma relação com a igreja. Nós vimos, para começar, que o lugar de entregar, ou seja, a casa do tesouro, não é um lugar onde a pessoa escolhe. Por exemplo, eu vou montar uma igreja ali na rua tal, na esquina com a rua tal, e vamos construir um prédio, e ali vamos consagrar a Deus, e ali vamos se reunir, e os dízimos tem que trazer todos ali. Não é assim, porque isso é a vontade do homem. É uma igreja montada por pessoas. Eles chamam aquele de templo, mas é um templo, é uma casa para Deus, é um templo para Deus, mas feito por mãos humanas, ser humano que fez. Então, veja bem, aqui para Israel, Deus, através de Moisés, falou que
a busca a Deus. E as pessoas, para as pessoas buscar Deus no lugar que o Senhor Deus escolheu. Quer dizer, Deus ia escolher o lugar e ia dizer, é aqui que eu vou atender vocês, é aqui que vocês vão trazer as ofertas, tudo que vocês precisarem para mim, né? Deus dizendo que serve para mim, é aqui que tem de ser trazido, não é em outro lugar. Vamos lá. O lugar que Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali por o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar, qual lugar? O lugar que Deus escolheu. Farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Está aí o lugar, né? Como a irmã perguntou. Como Malaquias escreveu, para levar os dízimos na casa do tesouro. Então, a casa do tesouro, nós podemos entender que é onde o Senhor escolheu, porque aqui que está dizendo que é nesse lugar que deve ser levada todas as ofertas, inclusive dízimos, né? E oferta das vossas mãos, as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Veja que lá no texto que a irmã colocou, diz trazer todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento. Veja bem, não é para que haja riqueza, para que haja luxo, pompa e coisa assim, e vamos dizer assim, conta bancária para os sacerdotes usar e abusar, né, viajar e fazer o que é. Não, os sacerdotes tinham que trabalhar ali, eles não podiam sair dali. Então, para isso era levado vacas e ovelhas e cereais e tantas outras coisas para o sustento deles. Era para o sustento, para as necessidades pessoais deles. Não era para outra finalidade. Tanto dizem como as ofertas. Então, o que vamos relembrar, o lugar da casa do tesouro, que é onde era depositado os dízimos, não era qualquer lugar, era o lugar onde Deus escolheu. E onde que ficava esse lugar que Deus escolheu? Em 2 Crônica, capítulo 6, versículo 6, nós respondemos: mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para chefe do meu povo Israel. Então, a casa do tesouro, que é a dúvida lá da irmã, né? Se é a igreja, a resposta volta a ser não. Porque a igreja, que nas nossas igrejas, não estão em Jerusalém. Elas não estão em Jerusalém, estão aqui. Então, o lugar que Deus escolheu para levar os dízimos e as ofertas é Jerusalém. E 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 10, aqui pode ver até o versículo 20, mas vamos ver só o versículo 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, voltando lá, o lugar do tesouro, né, onde é para entregar o tesouro, certo, da maneira certa, era o lugar que Deus escolheu. O qual era o lugar que Deus escolheu? Jerusalém, não fala de outro lugar. Só existia um templo dedicado a Deus, Deus vivo, perto soberano, só um templo e em Jerusalém, não podia ser em outro lugar. Porque Deus, ali não fala que Deus tenha escolhido algum outro lugar. Olha em Jerusalém, Damasco, mais lá outro lugar lá no Egito. Não, só Jerusalém que Deus citou que ele escolheu. E uma casa, também ele não falou naquela casa, ele falou esta casa, era a única. Portanto, nós entendemos que a única casa dedicada a Deus para adoração e entrega das ofertas, diz, era o templo em Jerusalém. Esse é ponto pacífico. Agora vamos ver um texto aqui, amados, que vai mudar todo o panorama. Agora nós chegamos, veja bem, da dúvida da irmã, nós já entendemos pelos textos que o lugar de entregar o dízimo não é igreja. Não é igreja. Porque é em Jerusalém e no templo, e é um lugar que Deus escolheu, quando as igrejas são lugares que os homens escolhem.
procura os lugares, aluga aqui, compra terreno lá, constrói ali. Então, é escolha humana. Aqui não. É o lugar que Deus escolheu, e não o homem. Agora, veja bem, Deus escolheu um lugar, né? Jerusalém, escolheu uma casa, um templo lá. Mas tem um outro versículo aqui que nos intriga um pouco, parece que dá contra esse texto. Veja bem, está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 48, que o apóstolo Paulo ele cita uma profecia lá atrás. Cita a palavra do profeta. Veja bem, ele diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está segurando, amparado, já no pronunciamento de um profeta lá atrás, ele está segurando que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Irmãos, vamos dar uma paradinha agora para nós pensar nessas casas de Deus que tem por aí. Esses prédios que constroem, dedicam a Deus e dizem que ali é casa de Deus e dizem que ali Deus atende, que ali Deus habita. Quando na Bíblia está escrito que Deus não habita nesses lugares. E agora o dizem, será que é para levar nesses lugares? É para levar no lugar que Deus escolheu. O que nós estamos vendo que templos feitos por mãos humanas, Deus rejeitou. Deus rejeitou esses templos. Logo, ele não vai receber dízimo nesses lugares. Certo? Mas se Deus escolheu o templo para habitar, será que agora então Deus largou a mão e desistiu do templo, porque o templo em Jerusalém, Deus mesmo falou que se o povo de Israel, ali naquele texto que ele fala, que ele ia atender a oração do povo ali, e perpetuamente e estar recebendo ali, o povo ia atender, ele falou que se eles fossem fiéis, se eles cumprissem os mandamentos tudo certinho, se eles fossem atrás de outros deuses, que mudasse lá o seu modo de ser, Deus ia lançar fora, longe, aquela casa para longe do seu nome. Depois nós vemos que Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos mostraram o templo, o Senhor Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, da vontade do próprio Deus, do Senhor Jesus, foi destruído o templo. Não foi ali de vontade humana, foi a vontade de Deus que operou e o templo veio abaixo ali. Os romanos destruíram, queimaram, acabou. Deus não queria mais adoração e nem oferta nem nada em templos feitos por mãos humanas, porque ele não ia estar presente naqueles lugares mais. Certo? Então, o que Deus fez para receber as nossas orações, oração da igreja e tudo mais? Deus passou a habitar no templo que ele fez. Ele construiu com as próprias mãos dele. Então, ele rejeitou o templo feito pelas mãos humanas e passou a habitar no templo que ele construiu. Que templo é esse? Veja aqui. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Aí está o lugar que Deus escolheu para ele habitar hoje. Eu não vou me alongar mais aqui para não ficar muito extenso o vídeo, mas peço que os irmãos procurem nas escrituras aí a respeito aqui da igreja do Senhor. Olha, de Romanos, Apocalipse, os irmãos vão encontrar ali farto material para os irmãos aprender a respeito de como que Deus trata hoje com a igreja. Porque não é
não é nos templos feitos por mãos humanas que eles habitam. Então, ele habita em templo sim, mas é em templo que ele fez com as próprias mãos. Quando ele formou Adão, ele formou do pó da terra. Ele fez com as mãos dele, soprou fôlego de vida e aquele boneco ali passou a ser alma vivente, passou a ser uma pessoa à imagem e à semelhança de Deus. Depois, no pecado, o ser humano perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Mas em Cristo Jesus, voltamos a ter essa imagem da imagem e a semelhança de Deus. O Senhor Jesus, com o seu sangue, ele resgatou aquilo que nós tínhamos perdido em Adão e Eva. Em Adão nós perdemos o direito da imagem e semelhança de Deus, e no Senhor Jesus nós resgatamos, que o Senhor Jesus resgatou para nós esse direito. Então por isso nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus, passam a ser templo do Espírito Santo. Né? O corpo dessa pessoa é a casa onde Deus habita, é ali que Deus recebe os donativos, né? As ofertas. Como a irmã falou aqui a respeito de aqui do dízimo, não é para a igreja. A igreja não tem nenhuma obrigação, os fiéis, de entregar dízimo lá na igreja, para os pastores, para a liderança lá. E nem as lideranças têm o direito de receber dízimo. As pessoas podem ofertar 10% ou quanto quiser, mas é livre, não é uma obrigação, não é uma lei. Aqui em Malaquias era uma lei, por isso o povo roubava. O povo roubava porque existia uma lei. Debaixo de Cristo nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da antiga aliança. Por isso não é uma lei, não há uma obrigação de oferta, amados, é uma demonstração de amor ao próximo, é um cumprimento do mandamento que Jesus falou, para amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, o cristão, ele se compadece do outro cristão. A oferta na igreja não é para construir paredes que chamam de templo, porque aqui não é templo, é um prédio, porque templo para Deus é o corpo da pessoa. É onde os salvos se reúnem unicamente no nome do Senhor Jesus e ali congregam. Então ali, amados, ali em cada congregação em nome do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, existem pessoas que têm mais posses e tem pessoas que têm menos posses, tem pessoas pobres, tem pessoas mais ricos. Então, o verdadeiro cristão, que ele tem posses, ele dá oferta de coração, com alegria, com satisfação, porque ele sabe que ele está cumprindo o mandamento de Deus. Então ele dá oferta quanto ele põe no coração, conforme a sua prosperidade, olhando para a necessidade daquela pessoa que está passando a necessidade, e assim, amado, uns se ajudam entre os outros. Não é para compra de prédio, para aluguel de prédio, para essas coisas, porque o templo de Deus, que precisa de reforma, é aquelas pessoas que estão passando necessidade. Eles precisam ser levantados na sua fé. Então a oferta vem em socorro material deles ali, e é muito bom, e Deus se agrada com aquele que pode, tem condição, e que se compadece daquele irmão mais pobre. Agora, amados, negócio de fazer, acumular bens na igreja, ficar enfeitando e não sei o quê, isso aí não é bíblico, e é contrário à vontade de Deus. Se Deus gostasse que nós, os cristãos, fossem ricos, Jesus teria nascido lá no palácio de Herodes, ou Deus tinha providenciado o melhor. Jesus mostra que ele atende o que está na pobreza, que é o Senhor Jesus veio nascer ali numa estrebaria, de uma maneira simples. Deus não despreza os pobres, não despreza os ricos, que não agem como ricos, que não são avarentos, mas que são como os pobres, simples, e que se compadecem dos que estão passando necessidade. Okay? Então, está respondido. Está respondido aqui
o questionamento da nossa irmã ali, que perguntou, né? Então a resposta, irmã, é essa que eu vejo a partir dos textos que nós vimos. Dízimo era para a nação de Israel. Não tem na igreja, se a irmã pegar ali do livro de Romanos, até Apocalipse não encontra mais nada a respeito de dízimo, a não ser no livro de Hebreus, que cita o dízimo que Abraão deu, que é outra coisa, que foi antes da lei. E mostra ali que os dízimos, o que Deus ordenou era que fosse entregue para os sacerdotes e que era para manutenção dos levitas, que na igreja não tem levita, não existe, não tem ninguém da tribo de Levi, e que era para mantimento, para sustento deles, né? E então na igreja não tem nada dessas coisas. Outra coisa, a antiga aliança, onde a lei determinava o dízimo, as coisas, ela não, para a igreja ela não existe. Mas a igreja vive no período da nova aliança. É nesse período que a igreja vive. Então não tem dízimo, não tem uma série de coisas mais. Então, não, o dízimo não existe para a igreja. O lugar de entrega de dízimo não tem hoje, porque o templo lá em Jerusalém, que era o lugar que Deus determinou para isso, Deus mesmo se aborreceu e destruiu tudo aquilo lá. E que o lugar de entrega, vamos dizer, das ofertas hoje, daquilo que as pessoas querem repartir com os mais necessitados, né? É a igreja, sim, é o lugar de entregar essas ofertas, esse tipo de oferta, mas que é direcionado para, vamos dizer assim, a manutenção dos irmãos mais pobres. Não é para outra coisa. Se algum lugar pega dízimo, amado, pega dízimo, está errado. Se algum lugar pega ofertas e não usa, ou usa parte do que recebe para ajudar os irmãos lá, mas pega mais dinheiro para empregar em outras coisas, é errado, porque a igreja do Senhor, veja bem, a igreja primitiva não construía prédio para se reunir, eles se reuniam debaixo de árvore, nas casas particulares, não tinha despesa com isso. O que entrava de oferta era para distribuir imediatamente para aqueles que estavam precisando. Então, portanto, a igreja não tinha um banco, um depósito, alguma coisa onde acumular. As ofertas eram feitas de acordo com o que as pessoas precisavam. Está respondida a pergunta? Beleza, eu espero, amados, que tenha sido de utilidade para você que está vendo esse vídeo aqui, que tenha sido de utilidade esse vídeo, né? Tenha sido útil, que serve para edificação. Eu peço aos irmãos que desejarem mais, saber mais alguma coisa a respeito desses assuntos, se quiserem podem colocar nos comentários dos vídeos, podem colocar lá no meu e-mail, e já tem lá no meu site, já tem vídeos, né, como tem no canal no YouTube, vídeos falando a esse respeito. É só vocês pegarem ali no rodapé do vídeo aí um detalhe, youtube.com/Antônio de Andrade 4331, se clicar ali que vocês vão lá pro meu canal. Se vocês clicarem em vídeo lá no canal, vocês vão ver lá mais de 400 vídeos, vão achar vários temas, inclusive essa parte de dízimo e oferta tem 5 vídeos lá, que é importante quem quer saber a fundo a respeito desse assunto, ver aqueles 5 vídeos, né? Que está lá como Finanças na Igreja, volume 1, 2, 3, 4 e 5. Seguir aquela série vai ficar inteirado a respeito do que é certo, o que é errado, a respeito de finanças na igreja, salário de pastor e determinadas coisas. Bom, minha gratidão a Deus pela oportunidade, minha gratidão a cada um de vocês que tem me acompanhado, tem estado junto com a gente, meus companheiros de estudo bíblico, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. E a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês.
ore por mim, pela minha família, e se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Bom, portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.